Vou contar pra vocês as 2 vezes únicas da minha vida que eu vi um espírito materializado praticamente. E aí, gente, tudo bom? A minha cara nem arde, né, menina? Tem meses, 4 meses, 5 meses sem aparecer aqui. Vou te contar. Se você só me segue aqui no YouTube, já me segue lá nas redes sociais, todos, TikTok, Instagram, tudo meu, Twitter, tudo Isadora Amazônia, @Isadora Amazônia. E quem tá me acompanhando lá sabe das mudanças que aconteceram pra mim nessa vida. Nessa vida não, nesse ano. Essa vida também, né? Eu lancei o meu curso online, tô muito feliz. Eu lancei um Grimório virtual também, tô muito feliz, 2. Está aqui embaixo na descrição do vídeo os links. E eu quis aproveitar pra voltar pro YouTube, né, pra trazer de volta aí a Isadora, que conversava, que fazia vídeos longos, que contava vários causos, porque eu realmente gosto muito disso aqui. Eu não vou mentir que a baixa visualização do YouTube, que acometeu quase todo mundo, também me desanimou, mas quer saber? A vida é uma só e eu sei que eu tô deixando aqui o quê? Meu legado. Então hoje eu vim contar pra vocês 2 casos meus, que eu prometi lá no Instagram. Algumas pessoas que me seguem há mais tempo já sabem dessas histórias, mas como muita gente tá aqui chegando nova, eu vou contar pra vocês as 2 vezes únicas da minha vida que eu vi um espírito materializado praticamente. Eu sou médium ostensiva, eu trabalho em centro espírita, com socorro espiritual e tudo mais, com atendimento, mas eu não tenho essa mediunidade de evidência, eu não vejo espíritos em qualquer lugar que eu vou. Graças a Deus. Mas, por algum motivo que eu acho que só vou saber depois que eu desencarnar, eu vi dessas 2 vezes. Quer dizer, uma delas eu sei porque que eu vi, a outra, até hoje eu não entendo, foi só uma vez também e nunca mais aconteceu, então não sei. Vou ficar devendo essa explicação. Então, a primeira vez que eu vi espírito, eu não me toquei exatamente no momento que eu estava vendo. Esse foi um espírito que eu vi 2 vezes. Uma eu vi assim, acordada, e outra eu vi durante uma vivência em sonho, onde eu fui numa colônia e ele estava lá. Eu não sei quem é ele não se apresentou pra mim, não se identificou, assim, eu sou isso, eu sou aquilo, não sei. Então, quando eu tinha aproximadamente, sei lá, 20 anos, por aí, eu lembro que eu estava na faculdade ainda, eu já estava nesse processo, né, eu já estudava muito, eu só comecei realmente a estudar, a trabalhar e levar a sério o espiritismo e os estudos espiritualistas em 2014. Mas a vida toda eu namorei com esse assunto, né? A vida toda eu gostava, a vida toda eu procurava saber, a vida toda, tudo. E aí, quando foi nesse período, mais ou menos, eu estava na faculdade já, acho que devia estar no 2º ano de faculdade já, ou seja, eu devia ter já 20 anos, 19, sei lá, 20 anos por aí. Eu levei uma amiga, uma colega de faculdade da época, para dormir lá em casa. Eu lembro como se fosse ontem. Eu tenho uma lembrança tão vívida disso que é uma parada impressionante. Meu quarto ainda era cama de solteiro, então eu tinha minha cama e tinha uma cama que puxava, ela deitou embaixo. E aí eu tive um sonho, até então era um sonho, que eu estava com ela caminhando num lugar que parecia muito o Pelourinho aqui de Salvador, mas era um Pelourinho que tinha uma orla. Então era um Pelourinho, o chão era igual do Pelourinho, aquele chão de pedra, mas o mar estava bem próximo, assim, e parecia muito mais calmo, assim, era muito mais tranquilo, não tinha aquela movimentação toda, as casas eram baixinhas, mas parecia muito Pelourinho. Inclusive eu lembro nitidamente de ver PMs, né, policiais militares, com a farda, aqui o fardamento de Salvador, em cavalos, caminhando tranquilamente também nesse local. Algumas pessoas estavam nas janelas, elas viam que eu estava chegando, e eu estava com essa minha amiga que tinha dormido lá. E foi engraçado porque no sonho, né, que eu soube depois que tinha sido realmente um desdobramento, ela estava com muito medo, e eu parecia que eu já conhecia o lugar, de cabo a rabo. A gente estava com a mesma roupa, a gente estava de calça jeans e blusa branca, eu acho. Ela estava agarrada aqui no meu braço e eu, calma rapaz, relaxe, tá tudo certo, não se preocupe, tá tudo sob controle. E no sonho, menina, eu tava assim tão tranquila mesmo. Eu lembro, eu tô falando com vocês, eu tô lembrando da cena de eu passando, andando naquele chão e vendo aqui passar uma casa que tinha uma senhorinha assim na janela olhando pra gente, e a gente foi indo até a gente chegar num ginásio. Um ginásio de escola, que tinha várias pessoas sentadas em várias cadeiras assim espalhadas,
E quando eu cheguei nesse ginásio, eu dei de cara, chega a me arrepio, toda vez que eu falo dele eu me arrepio. Eu vi esse rapaz. No que eu vi esse rapaz, imediatamente ele fez, meu Deus, que legal que você conseguiu vir aqui, uma coisa assim. E aí eu vou fazer um grande parêntese agora. Antes disso acontecer, quando eu ainda era adolescente, eu estava dormindo em casa. E eu acordei de madrugada sentindo uma vontade totalmente irracional que eu não questionei. Sabe o que só levanta e faz? Foi assim, eu levantei e fiz. Eu levantei e fui pro banheiro pentear o cabelo. De madrugada. Nada a ver. Levantei, acordei, fui pro banheiro e comecei a pentear o meu cabelo. E na casa que eu morava com a minha mãe, o banheiro tinha assim, você entrava no banheiro, ficava de frente pro espelho, como se vocês fossem um espelho. Então eu tô olhando pra vocês aqui, eu tô vendo a minha porta, certo? Era a mesma coisa lá. Eu vendo o espelho, eu via o corredor aqui da casa todo. Então eu via quem tava vindo de lá. Imagina que essa porta aberta, eu via quem tava vindo de lá, né? Obviamente. Menina, nessa, eu tô aqui penteando o cabelo, olhando pro espelho. E nossa, eu tô toda arrepiada, porque eu tô de casaco, não dá pra mostrar. Eu tô toda arrepiada. Eu penteando o cabelo aqui e olhando assim, ó, pro espelho e penteando o cabelo, eu comecei a ver um menino vindo de lá do fundo. Lembro perfeitamente. Ele parecia muito Harry Potter, muito. Porque ele era branquinho, cabelo preto escuro, ele tinha um óculos. E ele veio vindo assim, e eu fui acompanhando ele assim pelo espelho, sabe? Eu continuei, toda arrepiada, toda arrepiada. Eu continuei penteando o cabelo, olhando pro espelho, olhando pra ele, só que pelo espelho, acompanhando o que ele tava fazendo. Quando ele chegou mais ou menos nessa altura aqui, ele me olhou, continuou me olhando, não me disse nada. Eu olhei pra ele, eu não senti nada, medo, nada, 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 nada. E ele passou. E, gente, na hora, eu não, tipo assim, foi uma coisa tão, parecia algo tão natural. Eu não senti medo, eu não entendi, eu não raciocinei nada, tipo assim, aconteceu. E depois, eu fiquei meio assim, aérea, como se eu ficasse, tipo assim, isso aconteceu mesmo? O que aconteceu aqui? Eu fiquei por um tempo ainda me perguntando se aquilo de fato tinha acontecido, se aquilo tinha sido real, enfim. E eu lembro que depois dessa experiência, eu cheguei a perguntar pra uma tia minha, eu perguntei pra minha família, né, se eu tinha essa coisa, quando eu era criança, se eu tinha algum amigo imaginário. Minha mãe disse que não lembrava, mas uma tia minha falou, você tinha sim, você dizia que você via um menino, e ela descreveu ele, de óculos, ela descreveu o menino. Aí eu falei, ok, não tô maluca. E aí, fecha parênteses e volta pra esse sonho. Quando essa pessoa me olhou e falou isso, era aquele menino. Só que ele tinha crescido como eu tinha crescido também, entende? Ele não era mais uma criança, como eu tinha visto ele na minha adolescência. Ele já estava maior, ele já era um jovem adulto. E aí eu olhei pra ele assim, foi tão natural pra mim receber ele assim, sabe? Que ele fez assim pra mim. Ele ficou feliz que eu tava lá e ele falou assim: senta aqui que eu vou te devolver já já. Ele usou essa expressão, eu vou te devolver. E aí eu sentei com minha amiga tava aqui dura, morrendo de medo, desorientada. E aí ele fez, eu lembro de ter visto inclusive um colega meu de escola, que já tava assim, ó, na cadeira, sentado, como se ele já tivesse, não sei, num transe e tal, pra voltar, não sei o que que é. Esse colega meu tá vivo, tá? Que até onde eu sei. E aí quando ele tava atendendo outras pessoas, fazendo a mesma coisa, eu via que ele botava a mão na testa da pessoa e essa pessoa sumia. E eu entendi naquele momento que era um processo da gente retornar para o plano, né, daqui, já que a gente estava desdobrado. E aí quando ele veio até mim, ele fez, vamos? Eu falei, vamos. E aí eu segurei a mão dela. Ele fez, não, você vai primeiro. E aí quando ele falou, você vai primeiro, ele tocou em mim aqui. Gente, crê em mim. Quando esse homem tocou aqui em mim, a sensação era que não sei, um sugador atrás de mim tinha feito assim, sabe assim? E eu acordei assim, na cama. Eu lembro que eu acordei assim, coração muito acelerado, o olho cheio de água. E eu meio assim, meio zonza, assim, sabe? Eu tava muito zonza. Aí quando eu olhei pro lado, ela tava dormindo ainda. Eu falei, pô, eu vou me acalmar, vou esperar ela acordar e vou contar o que aconteceu. O que foi que eu sonhei com ela. Gente, foi coisas assim, sei lá, de 5, 10 minutos ela acordou. Quando ela acordou, ela me olhou assim, viu que eu tava olhando pra ela. Ela fez, sonhei com você. Aí eu fiz, eu também. Aí eu fiz, não,
conta você primeiro. E aí ela contou, gente, por Deus, ela contou exatamente o que eu tinha visto, o que eu tinha vivido. Por Deus, ela contou a mesma coisa. E o que eu achei mais interessante foi que ela disse assim, e aí teve uma hora que a gente sentou, o cara tocou na sua cabeça e você sumiu. E eu entrei em desespero porque você sumiu, saí correndo, tropecei, desesperada, ele pedindo pra eu voltar, que não precisa, e eu desesperada, eu acabei aqui. Eu falei, gente, então assim, que louco! Não sei até hoje quem é ele, não sei, mas tive essa vivência. Pelo visto 3 vezes com ele, muito pequenininha, adolescente já e já adulta, e depois também nunca mais o vi, nunca mais soube, nunca mais sonhei. A segunda vez que eu tive uma experiência de vidência foi quando eu fiz um mochilão em 2019. Eu fiz um mochilão, foi. E aí eu rodei a Europa, era a segunda vez que eu fazia um mochilão pela Europa, que eu amo muito, eu tenho uma ligação muito grande com a Europa, não sei porquê, mas eu realmente gosto muito. E eu tinha ido de novo. Beleza. Quando eu tava lá, na época, eu já estava com meu namorado e ele gosta muito de castelo, dessas coisas mais medievais. Então, eu priorizei visitar muito esses lugares, castelos, ruínas, porque eu queria filmar e mostrar pra ele, eu queria fotografar e mostrar pra ele, porque eu sabia que ele gostava. E aí eu sei que eu visitei muitos lugares, assim, muitos. E eu lembro claramente de ver muitas construções, assim, né, da época da Idade Média, nem sei se é Idade Média, falei besteira aqui, não sei, mas assim, muito antigas. Beleza. Nisso, quando eu voltei de viagem, acho que na mesma semana eu já fui, dias depois, talvez mesmo, sei lá, no dia seguinte, eu já fui dormir com ele. E aí eu fui passar a noite com ele, e aí eu lembro que eu tava deitada, a gente já tava indo pra dormir já, o quarto já tava todo escuro, só que o quarto dele, mesmo de noite, é claro, porque não tem nada que deixe breu, assim, você, sabe quando seu olho acostuma com a noite e você já consegue enxergar claramente o quarto, totalmente normal? Era assim, ele já tinha dormido e eu tava ainda meio que, né, naquela de, tô acordada ainda, mas tô meio lá, meio cá. E a cama dele era virada, assim, se eu não me engano, pra essa janela, que não era blackout, não era nada, era só uma cortininha. Então eu conseguia ver o quarto todo. E ele tem um armário bem grande, assim, todo de espelho. Então eu vi o quarto inteiro, novamente pelo espelho. Mulher, quando eu tô aqui deitada, eu vi, por Deus, de novo, por Deus, olha, por essa terra que vai me comer. Eu vi, gente, eu vi caminhando na ponta da cama, assim, como quem não quer fazer barulho, assim, sabe? Como quem não quer ser visto. Eu vi um gárgula, ó, arrepiada de novo. Eu vi um gárgula. Se você não sabe, é isso aqui que é um gárgula. Gente, mas é tudo. A orelhinha dele tava assim pra trás, parece que eu tô vendo, tava pra trás, essa parte assim, toda enrugadinha, aquela asinha fechadinha assim pra trás, a mãozinha dele assim, ó, e ele tentando andar. Mulher, quando eu vi isso, dessa vez não foi tão tranquilo. Eu fiz. Mas eu dei uma puxada tão grande que Rafael quase desmaia, quase que Rafael tem uma parada cardiorrespiratória do meu lado. Ele fez, o que foi? E eu não conseguia falar do susto que eu tomei. Porque eu vi. E aí eu lembro que na época eu fazia terapia holística, então as minhas vivências espirituais eu sempre dividia muito com a minha terapeuta, ela me ajudava também nesse processo, né, de estudo, de espiritual e tudo mais, ela também tem uma mediunidade muito grande, então a gente meio que fazia uma terapia em grupo, porque era eu, ela, meus mentores, meus amigos espirituais, todo mundo junto, e ela ia me dar uns recados, era muito legal. Então era quase que uma terapia em grupo mesmo. E na época eu fui contar pra ela, eu falei, ó, aconteceu uma coisa que eu não entendi muito bem e tudo mais. E aí ela me contou que foi dito a ela, né, assim, não sei se foi algum mentor meu, não sei o que foi, mas eles falaram, a equipe espiritual do que trabalha com ela revelou a ela, disse que podia me contar. Na verdade, eles me pediram desculpa, eles vieram se desculpar porque não era pra eu ter visto
mas por algum motivo existia uma sintonia, uma conexão, e eu consegui visualizar. Mas que ele era um ser, né, esse gárgula, ele era um ser de proteção, ele era um protetor lá da Europa, que em algum lugar que eu visitei, ele se afinou a mim, e que ele, chega, me emocionou de falar dele, eu me emociono de falar dele. Foi tão, assim, bonito pra mim, assim, que ele se afeiçoou por mim, por algum motivo, assim, ele viu conexão de alguma forma comigo, e ele decidiu me acompanhar por toda a minha viagem, me protegendo, até eu chegar na minha casa, num lugar seguro, que foi quando ele sentiu que eu estava seguro quando eu estava com o Rafa, e foi quando ele foi embora. Então eu vi a ida dele indo embora. Mas que não era pra ter visto, que a intenção dele não era me assustar. Mas ele tinha essa estética, né? Pelo lugar que ele era conectado. E eu fiquei muito grata, assim, eu me desculpei por ter me assustado, não era culpa minha, mas me desculpei, assim, eu não sabia, isso mudou muito também a minha forma de enxergar esses seres. O mundo espiritual é muito vasto, é uma coisa muito, meu Deus, não sei nem o que dizer. E eu lembro que na Europa, inclusive, a gente passou por alguns perrengues e que foi interessante depois saber que ele estava me protegendo, porque eu cheguei a ver na Grécia, acho que foi na Grécia, eu vi um assalto bem na minha frente, nada aconteceu comigo. A gente enfrentou, não sei se foi em Madrid, não lembro, mas foi em algum lugar também dessa viagem, o dia mais quente de não sei quantos anos na Europa. Teve muitas mortes na época de velhinhos, né, em casa, e foi realmente muito quente, a gente passou também tranquilo, deu tudo certo. Então, assim, eu realmente me senti muito protegida por ele, foi uma experiência muito interessante, assim, pra mim, que eu nunca vou esquecer. E essas foram as 2 vezes únicas, assim, que eu vi com os meus próprios olhos, assim, como vocês estão me vendo aqui, seres espirituais, esse menino e esse gárgula. E é isso. Se vocês gostarem de mais histórias assim, eu venho contar mais pra vocês. Beijo, fique com Deus e até a próxima. Será que vai ter próxima? Espero que sim!